Enfim, quais são os atributos do ato administrativo? Me acompanha aqui no nosso esquema. Voltando, vamos lá. Atributos. O atributo, nós temos um mnemônico para que você lembre dele. É o famoso CAD. O que o CAD significa? Só um minutinho. Os atributos, nós temos um mnemônico, que é o famoso CAD. O que o CAD significa? CAD. Letra C, coercibilidade. Letra A, autoexecutoriedade. Letra D, discricionariedade. A coercibilidade é a própria coerção, é a imposição independente da aceitação pelo particular. E a administração pública ela pode fazer isso utilizando até mesmo a força pública. Se o particular não quer sair da sua residência, no caso de uma desapropriação, o Estado pode ir lá e chamar a polícia, por exemplo, para tirar o particular daquela residência. Autoexecutoriedade significa que a administração pública ela prescinde, ou seja, ela não precisa de autorização prévia do Poder Judiciário para agir. O agente do Detran ele não precisa de um mandato judicial para te aplicar uma multa, por exemplo. E a discricionariedade significa que a forma, o momento, etc., o dia, quantas pessoas vão participar, quem vai escolher é o agente público diante do caso concreto. Lembra que discricionariedade é a escolha? Por exemplo, quando você passa numa blitz, você não fica rezando para você não ser parado? Ele pode escolher quem ele vai parar ou não. Então, isso é um exemplo claro de quê? De discricionariedade. Agora, cuidado! A concessão de licenças, ele é um poder de polícia vinculado e não é um poder de polícia discricionário. Por quê, professor? Imagina, a licença para dirigir. Depois que você preencher todos os requisitos, a administração ela é obrigada a te conceder a licença. Você passou na prova teórica e você passou na prova prática. O Estado ele deve te conceder a licença. Ele não tem que ficar esperando, você não tem que ficar esperando ele escolher se ele vai te aplicar a licença. Bacana para isso, a aplicação de penalidade ela é vinculada e também discricionária, porque a escolha da penalidade, ela é o quê? Ela é discricionária. Então, olha como é que eu vou mostrar isso aqui para você. Olha só, quando o agente público vai aplicar a pena, ele não tem que escolher se ele vai aplicar a pena. Então, a aplicação da penalidade, ela é o quê? Vinculada. Só que depois ele vai ter que fazer o quê? Escolher a pena que será aplicada. Quando ele vai escolher a pena que vai ser aplicada, deixa de ser discricionária e passa a ser o quê? Deixa de ser vinculada, na verdade, e passa a ser o quê? Discricionária. Tranquilo para isso? E prescrição do poder de polícia. Prescrição não é a perda do poder de agir? Então, o poder de polícia ele prescreve em 5 anos a contar da prática do ato, se for um ato único. Por exemplo, você passou embriagado numa blitz, você recebeu uma multa, ou cessar da atividade, que é um ato permanente. Por exemplo, o Estado não tem que fiscalizar? Ele não tem a Anvisa, por exemplo, para fiscalizar a vigilância sanitária? A Anvisa não tem que fazer o poder de polícia, por exemplo, em cima dos restaurantes? Então, o Estado ele vai ter 5 anos para exercer essa fiscalização. Tranquilo? Visto os atributos, vamos para o nosso próximo slide, que é a diferença da polícia administrativa da polícia judiciária. A polícia administrativa, ela recai sobre o conceito do poder de polícia, sobre as atividades, ou seja, sobre os bens, sobre os direitos, sobre a liberdade e sobre a propriedade. Diferente da polícia judiciária, que recai sobre a pessoa. A polícia administrativa, ela está no direito administrativo e a polícia judiciária, ela está no direito penal. A polícia administrativa, ela pode agir antes de acontecer o ilícito, que é o seu caráter preventivo, e também pode agir depois, que é o seu caráter repressivo. Diferente da polícia judiciária, que só age depois, só tem caráter repressivo. Exemplo de polícia administrativa, as autarquias, olha só, Anvisa, Anatel, Detran e a Receita Federal, que cobra tributos. Exemplo diferente da polícia judiciária. Exemplo de polícia judiciária, Polícia Civil e Polícia Federal, que são corporações especializadas. E a polícia militar? Olha só, a polícia militar ela só tem caráter ostensivo, assustar o bandido vai estar cometendo crime, então quando ele vê a viatura, ele para de cometer e desiste.
Ela também é uma corporação especializada, tá bom? Mas ela não é polícia administrativa e nem polícia judiciária. Quem ela é? Ela é a PM. Caráter ostensivo para assustar e não está em nenhuma das duas. Só que ela também é uma corporação especializada. A professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela fala: quem são as corporações especializadas? Aí ela fala a Polícia Civil, a Polícia Federal e a Polícia Militar. Tranquilo? Visto isso, agora nós vamos passar. Aqui é um mnemônico para você poder lembrar, um mapa mental para você poder lembrar dos atributos, tá bom? Aí nós vamos passar pro abuso de poder. Abuso de poder. O que é o abuso de poder? O abuso de poder, ele é um vício do ato. E ele se divide em espécies. Se ele se divide em espécies, nós podemos afirmar com convicção que ele é um gênero. Ele é um vício, um gênero que comporta duas espécies. Olha a primeira espécie aqui, ó. Excesso de poder. O agente vai além da sua competência. Tá bom? Por exemplo, olha aqui no nosso exemplo aqui, ó, na tela. Ele vai além da sua competência. O agente administrativo da Polícia Federal que decide pegar a arma, o distintivo do colega e virar delegado da Polícia Federal e sair dando voz de prisão para todo mundo. Ele pode fazer isso? Não, porque a competência dele é mexer com papel, não é sair dando voz de prisão para todo mundo. Então ele foi além da sua tarefa que a lei trouxe para ele. Então é excesso de poder. Agora, a segunda modalidade de abuso de poder é o desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Quando o agente, dentro da sua competência, ele dá uma finalidade diferente para o ato, uma finalidade diversa ao interesse público. Olha o exemplo aqui, ó, a famosa carteirada. O policial civil, ele não tem a sua carteira para poder fiscalizar e ver se tem crimes no local, aí ele pega a sua carteira e usa para entrar de graça no show. Pode fazer isso? Para entrar de graça no show, no cinema, né? Nas casas noturnas, ele pode fazer isso? Não pode. Então, para fechar, o abuso de poder é um gênero, olha aqui como você pode ver, que comporta duas espécies: excesso de poder, o vício vai ser na competência, e desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade, que o vício vai ser na finalidade do ato. Tranquilo? Visto os poderes, nós vamos passar para o nosso próximo tópico. Aqui é o mnemônico, tá? Um esquema, mais uma vez, para te auxiliar nos estudos. E nós vamos passar para o nosso próximo tópico. Olha aqui nosso esquema, ó. Poderes da administração, tá? Aí você tem aqui o poder vinculado, o discricionário, o hierárquico, o disciplinar, o regulamentar e o de polícia. Todos os poderes que nós vimos. Agora, meus caros, nós vamos falar sobre a organização administrativa do Estado. Tranquilo? Então me acompanha que nós vamos falar sobre a estrutura da administração. Olha aqui no nosso esquema, ó. Organização administrativa, nosso tópico 4. O que eu quero conversar com você? Primeiro, conceito. O que é a nossa organização administrativa? A organização administrativa é a forma como a administração se organiza. E, de forma específica, é quando nós tratamos da sua estrutura. A estrutura da administração, ela traz para a gente os órgãos, que são unidades de atuação da administração indireta, sem personalidade jurídica, tá bom? O que é não ter personalidade jurídica? Significa que ele não pode ser sujeito, olha só, não é sujeito de direitos e deveres. E as entidades, quem são as entidades? São unidades de atuação que têm personalidade jurídica, nós vamos ver. E quem são os agentes públicos? São as pessoas físicas que prestam serviço do Estado. Tranquilo? Quem é a autoridade dentro de agente público? A autoridade é quando nós temos um servidor ou um agente, olha o detalhe, com poder de decisão. Tranquilo? Então, para a gente começar a conversar, nós vamos falar sobre a administração direta, que são as nossas entidades políticas, que também podem ser chamados de entes federativos. Entes federativos. Quem são os entes federativos? Depende. Se for em âmbito federal, nós temos a União. Tranquilo? Olha o que a União pode fazer. Ela pode criar um imposto sobre o território, tá bom? Imposto. Isso aqui é um imposto sobre o território, sobre a sua propriedade, o ITR. Ela pode criar a Constituição Federal. Ela é representada no Legislativo pelo Congresso Nacional. Por exemplo, nós temos na Câmara dos Deputados. O Congresso Nacional ele é formado pela Câmara dos Deputados
e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados tem 513 deputados que representam os estados por meio do princípio proporcional. O Senado Federal tem 81 senadores que representam os estados pelo princípio majoritário. É o sistema de freios e contrapesos. Do lado da Câmara, do outro lado do Senado. Dos ingleses é o check and balance. Tranquilo? O âmbito regional é representado pelos estados. Por exemplo, os estados eles cobram IPVA, eles têm a Constituição Estadual, ele é representado pela Assembleia Legislativa. O âmbito local ele é formado pelos municípios. Por exemplo, o município cobra IPTU, ele tem a sua própria lei orgânica municipal, ele é representado no legislativo pela Câmara Municipal. Mas observe, o DF ele é híbrido, ele é misto, tá bom? Corrijam aí pra gente, ó. O DF ele é misto. Olha aqui, ó. O DF é misto, tá bom? Ele é híbrido. Ou seja, ele possui competências de estado e de município. Por exemplo, no DF a gente cobra IPTU e IPVA. No DF a gente tem a lei orgânica do DF. E ó, não é nem Assembleia Legislativa nem Câmara Municipal. Ele mistura os dois. É o quê? É a Câmara Legislativa. Tranquilo? Agora vamos para o próximo. Os entes federativos, eles expressam a democracia. O que a democracia significa para a gente? O que ela traz? Traz para a gente a forma de governo. Tranquilo? A forma de governo é a escolha dos governantes. Então, a democracia, um dos seus aspectos é a forma de governo. Então, nós temos a classificação de Aristóteles, onde ele busca a finalidade, tá bom? Que a finalidade seria o quê? Escolher o número de governantes. E nós temos as formas puras de Aristóteles e as formas impuras. A forma pura, nós temos a monarquia, que as formas puras elas visam o bem comum e as formas impuras elas visam o bem particular. Então, forma pura, nós temos a monarquia, que é o governo de uma só pessoa, diferente da tirania, que é um governo de uma só pessoa, mas é uma forma impura. Nós temos a aristocracia, que é a forma pura de algumas pessoas, e a oligarquia, que é a forma impura de algumas pessoas. Nós temos a democracia, que é o governo de todos, que é a forma pura, e nós temos a demagogia, que é a forma impura quando o governo é de todos. Lembrando que a democracia, o pai da democracia é Abraham Lincoln, que ele fala que a democracia é do povo, feita pelo povo, para o povo. Agora, a classificação de Maquiavel, que é a classificação dualista, ele traz o quê? A monarquia com a hereditariedade e a vitaliciedade, ou seja, aqui ele é passado de pai para filho, tá bom? O trono. E a república, que é o caso do Brasil, a eletividade, que nós exercemos pelo voto, e a temporalidade. Lembra? O presidente da república de 4 em 4 anos não tem que passar por nova votação? E ele só pode ser reconduzido uma única vez? Depois ele tem que sair? Então isso mostra o quê? A temporalidade do mandato. Bacana? Então, um exemplo da democracia é a forma de governo. Olha onde eu quero chegar com você, ó. Outro aspecto da democracia é o sistema de governo, que é a forma como se relaciona o poder legislativo e o poder executivo. Nós temos o parlamentarismo e o presidencialismo. No parlamentarismo, nós temos a superioridade do parlamento. Então, olha só, é como se aqui no Brasil o Congresso Nacional estivesse acima de quem? Do poder executivo, mas isso não acontece aqui no Brasil. O chefe do executivo ele é o primeiro-ministro e a chefia de Estado, que é a chefia externa, representar o Estado na forma externa, e a chefia de governo, que é a chefia interna, são exercidas por pessoas diferentes. No presidencialismo nós temos um equilíbrio entre os poderes, ó. Os poderes são harmônicos e independentes. Bacana? Então, o Congresso Nacional está no mesmo patamar que o Poder Executivo. O chefe do Executivo, que representa o Estado, ele é o presidente da República. E tanto a chefia de Estado, a representação externa do país, como a chefia de governo, os atos internos, são exercidos pela mesma pessoa. Agora, olha só onde a gente vai chegar. Nas formas de Estado. Lembra, nós não temos os entes federativos, nós não temos
a União, o Estado, o DF, o Distrito Federal e o município. Então a forma de Estado, ela também é um aspecto da democracia e ela representa a repartição territorial do poder. Quando nós temos o Estado unitário, é quando ele é territorialmente centralizado. Por exemplo, Portugal. Nós temos uma lei em Portugal que ela vai valer para todo o país, ó. Bacana? Agora, quando o Estado é territorialmente descentralizado, nós temos uma pluralidade de ordenamentos jurídicos. Por exemplo, o Brasil. Então, aqui no nosso Brasil, ó, nós temos o Congresso Nacional, que faz leis para o Brasil inteiro. Só que nós temos também, por exemplo, aqui, ó, o Estado de São Paulo, que tem a Constituição Estadual, que vigora em todo o Estado de São Paulo, mas nós também temos municípios que terão as suas leis orgânicas municipais. Então nós temos uma pluralidade de ordenamento. Qual é a origem da federação, do federalismo, dos entes federados? Nós temos a origem centrífuga, que é quando ocorre a agregação, então era uma confederação. Como assim, professor? Olha só, os estados, eles eram separados, que é o caso dos Estados Unidos. Ele tinha as 13 colônias, e ele se tornou o quê? Ele se tornou uma federação, ó, todos juntos. Então era uma confederação, eles foram agregados e tornaram uma confederação. Diferente do Brasil, que ocorreu uma desagregação. Por quê? Porque o Brasil ele era unitário, tá joia? Nós tínhamos um centro territorial de poder. Aí nós tivemos a separação, nós tínhamos um centro territorial de poder. Aí aconteceu o quê? Ó, aconteceu a desagregação. Ele deixa de ser unitário e passa a ser o quê? Uma confederação. Então, centrífugo, eles eram todos separados e eles se juntaram, tá bom? Então ocorreu a agregação. E centrípeto, ele é um estado unitário e eles se juntaram, eles se separaram, tá bom? E, na verdade, eles se separaram, mas eles continuam num único estado. Então, ocorreu a desagregação. Agora, olha só. Características de uma confederação, que é o que nós temos hoje no Brasil. Nós temos a soberania, tá bom? A União, a República Federativa Brasileira, ela é soberana. Logo, ela é dissolúvel, ela não pode ser retirada. E ela é feita por meio de quê? Ó, da confederação, por meio de um tratado. Só recapitulando, me desculpem aqui, ó. Seguinte, confederação. Nós temos a soberania dos entes, não é o caso da República, é o caso do ZEUA, nas 13 colônias, tá bom? Um estado brigava para ver qual que era mais importante do que o outro. Ele é dissolúvel, ele pode ser retirado a qualquer tempo e é marcado por meio de um tratado apenas. E o estado unitário? Nós temos um único poder e os membros têm apenas autonomia administrativa, que era o caso do Brasil antigamente. E agora, como é que ficou? Nós temos uma federação, que também é chamada de descentralização geográfica ou política. Na federação nós temos autonomia política dos entes, ninguém pode querer sair, tá bom? Ela é indissolúvel e o marco é uma constituição, deixa de ser um tratado. Tranquilo? Como é que os estados podem ser alterados? Nós temos a fusão, que é quando dois estados se unem, por exemplo, o Distrito Federal se une com o Rio de Janeiro e forma o Distrito de Janeiro. Nós temos a incorporação, que é quando um estado engole o outro. Então, olha só, A e B, A engoliu B. Beleza? Por exemplo, Fernando de Noronha. O que aconteceu? O estado do Pernambuco engoliu o território de Fernando de Noronha. Nós temos uma subdivisão, que é quando os estados... Um único estado se torna dois estados. Então, por exemplo, ó, Maranhão tem uma proposta para ele se tornar Maranhão do Norte, que seria o primeiro estado, e Maranhão do Sul, que é o segundo. E nós temos o desmembramento, que é quando um estado se torna dois estados. Olha nosso exemplo aqui, ó. Goiás antes era só Goiás, ó. E hoje ele é o quê? Ele se desmembrou no Goiás e no Tocantins. Bacana? Aqui tem um esquema para você poder observar isso aí de forma mais tranquila, para te auxiliar nos seus estudos. Agora, como é que nós podemos alterar os estados? Depende.
nós temos que ter, primeiro, um plebiscito com a população diretamente interessada. O plebiscito, ele é um exemplo do nosso sufrágio, ele é um exemplo da democracia, tá bom? Porque a democracia ela é marcada pelo voto, pela participação da população. O plebiscito, ele é um exemplo de democracia direta, aonde nós vamos lá, olha aqui no nosso exemplo, ó, nós vamos lá e votamos por aquilo. Então ele é um exemplo de democracia direta. E a democracia indireta é quando nós fazemos o quê? O voto, quando nós escolhemos os representantes. Então, para a gente alterar um Estado, tem que ter um plebiscito com a população interessada. Depois nós temos que ter a criação do Estado pelo Congresso Nacional e será feito por uma lei complementar federal. Tranquilo? Então nós temos essas duas, um plebiscito com a população interessada e a criação do Estado pelo Congresso Nacional por uma lei complementar federal para criar um Estado. Agora, para criar um município, nós temos que ter uma lei complementar federal que vai estabelecer o período. Essa lei não existe, tá? Mas tem que ter um período. Depois nós teremos o estudo de viabilidade municipal. Por terceiro, nós teremos um plebiscito com a população interessada. E quarto, nós teremos uma lei estadual ordinária para criar o município, que será por meio da Assembleia Legislativa. Tranquilo? Então isso marca a nossa forma federativa de Estado. Quais são os reflexos do Estado ele ser federado? Do Estado ele ser do jeito que ele é hoje no Brasil. Tem essa divisão dos entes federados. Olha só, a federação ela é uma cláusula pétrea, ela não sai da Constituição, ela só sofre acréscimo. Não há direito de secessão. Um Estado não pode querer sair do Brasil. Ele é por desagregação centrífugo, como você sabe, e federalismo. Como você sabe, olha só, ele era um Estado unitário e ele passou a ser o quê? Uma federação. Então ele é o quê? Desagregação, tá bom? Desse Estado unitário. E ele sofreu o quê? A desagregação, tornando-se o federalismo. Ele é centrífugo, tá joia? Porque eles se unem para formar a República Federativa Brasileira. Ele é federalismo por cooperativo, porque ele é assimétrico, todo mundo se ajuda, todo mundo coopera. E a soberania pertence à República Federativa do Brasil e não à União. Então, olha só, pessoal. Quando eu tenho a União, os estados, o DF e o município, eu tenho o quê? Eu tenho a República Federativa do Brasil. E a República Federativa do Brasil é soberana. Não é apenas a União que é soberana. Tranquilo? A União ela é uma pessoa jurídica de direito público interno e ela é autônoma. A República Federativa do Brasil ela é uma pessoa jurídica de direito público externo e ela é soberana. No Brasil nós temos o federalismo de terceiro grau, porque ele é marcado no primeiro grau pela União, no segundo grau pelos estados e no terceiro grau pelos municípios. O DF estaria aqui no meio, é como se ele tivesse um grau mais ou menos 2,5. Agora olha aqui, me acompanha. Quais os fenômenos que acontecem na administração pública? Nós temos o fenômeno da desconcentração. Me acompanha aqui, ó. Fenômeno da desconcentração, que é a mera e simples criação de órgão. Criou órgão, desconcentrou. Pode acontecer tanto na administração direta, quanto na administração indireta. Por exemplo, quando a União, olha só, a União cria os seus poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Ela não está criando órgãos? Quem é o órgão que vai representar a União no poder executivo? É a Presidência da República. E no poder legislativo? É o Congresso Nacional. E no poder judiciário? Por exemplo, o STF. A Presidência da República não cria órgãos? Olha só, ela cria o Ministério da Justiça, ela cria o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça cria a PRF, cria a Polícia Federal. Então a mera e simples criação de órgão é a desconcentração. Nunca mais esqueça disso. Criou órgão, desconcentrou. Olha outro exemplo aqui, ó. Dentro da administração indireta, a Fundação Universidade de Brasília, a FUB, criou a banca examinadora CESP. Logo, o CESP é um órgão da FUB. O que aconteceu? Aconteceu a mera e simples criação de órgão, que é a desconcentração. Olha a nossa atenção. Os órgãos, eles não possuem personalidade jurídica, logo eles não podem ser responsáveis pelos seus atos. Então olha aqui no nosso exemplo, ó.
O carro da Polícia Federal bateu no seu carro. Você pode entrar contra a Polícia Federal? Não, porque ele é um órgão, ele não possui personalidade jurídica, então você tem que regredir. Como é que vai funcionar esse regresso aqui, ó? Como é que funciona? Você entra contra a Polícia Federal? Você não entra contra a Polícia Federal, ó. Você vai entrar, aí você volta. Você entra contra o Ministério da Justiça? Não, porque ele é um órgão. Você entra contra a Presidência da República? Também não, porque ele é um órgão. Aí você entra contra quem? Contra a União, porque a União é a entidade que criou a Presidência da República, que criou o Ministério da Justiça e que criou a Polícia Federal. Bacana? Salvo os órgãos independentes e autônomos, que são aqueles que são instituídos pela própria Constituição Federal, porque eles podem ir a juízo para defender seus interesses, por exemplo, a Defensoria Pública, o Ministério Público. Então, quando você pega um processo desses órgãos aqui, ó, vai estar lá bem assim, ó, a Defensoria Pública, neste ato, representando fulano de tal. Ou, por exemplo, o Ministério Público apresenta processo tal contra fulano de tal. Esses órgãos independentes e autônomos, eles podem ir em juízo para defender os seus interesses. Logo, nessa exceção, eles terão personalidade jurídica. Mas a regra é que um órgão não possua personalidade jurídica. E olha só, atenção! Um órgão ele pode possuir CNPJ, mas isso não significa que ele tem personalidade jurídica. O CNPJ ele é simplesmente para o repasse de verbas. Tá bom? Então, se o órgão ele recebe dinheiro, ele terá CNPJ. Agora, olha só. Seguinte, imagina aqui, ó, a União criou a Presidência da República. Mas imagina que o órgão Presidência da República é extinto e a prestação de serviço volta para a União. Nós teremos a concentração. Quando a gente cria o órgão, não é desconcentração? Então, olha só, criou o órgão, desconcentrou, extinguiu o órgão. Concentrou. Olha o cuidado. Concentração é a volta da desconcentração. Isto é, extingue-se o órgão e o serviço volta a ser prestado pelo órgão anterior ou entidade responsável pela sua criação. Próximo, olha só. Vamos lá comigo. Descentralização. A descentralização é quando a administração direta cria a administração indireta, entenderam? É quando a administração direta cria a administração indireta, a descentralização. Então acontece descentralização quando a administração direta cria a administração indireta. Não é quando cria órgão, porque quando cria órgão é a desconcentração. Como é que acontece a descentralização? A lei ordinária específica, ela cria as autarquias. E a lei ordinária específica, ela autoriza a instituição das empresas públicas, da sociedade de economia mista e das fundações públicas, cabendo à lei complementar definir a área de atuação das fundações públicas. Então me acompanha aqui no meu esquema. Olha só, a lei específica ela cria quem? As autarquias. E ela autoriza quem? As empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações. E no único caso da fundação, a lei complementar vai definir a área de atuação da fundação. Apenas isso que a lei complementar faz. Define a sua área de atuação. Agora olha aqui, me acompanha. A criação de subsidiárias, pessoas jurídicas que dão suporte, depende de lei. Então, devido ao princípio da simetria das normas jurídicas, tanto a criação quanto a extinção depende de lei. Professor, subsidiária da administração indireta. Olha só, nós temos a Sociedade de Economia Mista, que você conhece bastante, a famosa Petrobras. Nós temos uma empresa que dá suporte, que dá auxílio ao transporte de petróleo da Petrobras. Qual que é o nome dessa empresa? É a Transpetro. Para criar essa empresa depende de quê? De lei. E para extinguir? Também depende de lei. Tanto a criação quanto a extinção. Tranquilo? Agora, olha só. Quando nós tiramos o serviço da mão do Estado, que presta como um todo, o que vai acontecer? Nós teremos a transferência para uma pessoa específica, para uma pessoa especialista. Então, me acompanha aqui no meu esquema. Olha só, como é que vai ficar isso aqui, ó? Nós retiramos o serviço da mão do Estado, que presta o serviço
sozinho, o Estado presta serviço A, presta serviço B, serviço C, serviço D, todo, ele presta como um todo, sozinho, e transfere para uma pessoa especialista. Olha só, ele pega aquele serviço A e coloca só para a Anatel, que vai falar somente de telefonia. Como ele transfere para uma pessoa específica, que vai falar apenas disso, de acordo com o professor Eri Lopes Meireles, nós temos o quê? O princípio da especialização. Tira-se da mão do Estado, que presta o serviço como um todo, e transfere para uma pessoa especialista. Olha o cuidado. A transferência de um serviço prestado com vários pela administração, que o presta com um todo, para uma pessoa que será responsável exclusivamente por ele, ou seja, uma pessoa especialista, específica, chama-se princípio da especialização. E para a gente fechar nosso esquema, olha aqui, ó, entre administração direta e indireta, não existe hierarquia ou subordinação, existe apenas uma mera vinculação, que nós podemos chamar, primeiro, de controle finalístico, segundo, de controle de resultados, terceiro, de supervisão ministerial e quarto, de tutela administrativa. Bacana? Acontece que a descentralização pode acontecer de duas formas. A primeira forma é a por delegação e a segunda forma é por outorga. A descentralização por delegação, ela acontece do jeito que eu vou te contar daqui a pouquinho, que eu sei que você vai clicar agora no nosso próximo bloco.